Muito bem, galera, e a zona área pós-jogo terminou. Flamengo classificado para as quartas de finais da Taça Libertadores da América 2, Internacional 0 lá no Beira-Rio. Flamengo mais uma vez se impondo. Dessa vez fora de casa, de novo. Assim como foi no último domingo. Assim como foi na quarta no Maracanã. Uma imposição física, coletiva. Um jogo que, né, funcionou, deu tudo certo pro rubro-negro carioca. Desde o princípio. Desde o princípio da partida, o jogo deu tudo certo pro Flamengo. Muita qualidade, muita força, boas oportunidades e, né, tudo isso e muito mais ingredientes que deram o resultado pro Mengão para se garantir no mata-mata. Um jogo, né, que começou mais tarde, era para começar às 9h30, começou ali perto ali das 10 horas da noite, por causa da bizarrice, né, que foi, né, esse negócio dos papéis picados, né. Os papéis picados que, segundo informações, era para ter sido acionados em casos de classificação no Inter, que não aconteceu. Foi acionado antes. E aí emporcalhou o gramado, emporcalhou bola e teve que atrasar o jogo. Um dos momentos mais bizarros aí dessa história recente da Taça Libertadores da América. Perdão. O jogo começou ali com chance da equipe do Flamengo aos 2 minutos, com o cruzamento do Arrascaeta, a bola para o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tocou de cabeça, mas a bola não foi muito perigosa. Mas já era ali o princípio do que seria o jogo, né? De amplo domínio do Flamengo. O Inter tentava se impor, mas não conseguia. O Flamengo encurralava e tal. O Flamengo, né? Claro, né, teve um certo equilíbrio de posse de bola no decorrer do jogo. Mas depois, né, teve uma discrepância, né? O Flamengo dominou o jogo. E aos 23 minutos, o Varela quase fez o gol. Foi jogada pelo lado esquerdo, né? O Arrascaeta recebeu a bola. O Varela livre, né? Depois do passe do Lino pro Arrascaeta, o Varela livre. Do lado direito ele domina, tenta finalizar, encheu o pé, mandou por cima do gol. Poderia ter sido o gol do Flamengo, mas o gol só veio aos 26 minutos, 26, 27, com o Jorge Arrascaeta. Jogada de Bruno Henrique, o passe pro Samuel Lino no lado esquerdo, ele invade a grande área, ele finaliza colocado, o Rocher tenta agarrar, mas o Rocher dá a bola de graça, Gonzalo Plata do lado direito, cabeceia, o Arrascaeta livre, enche o pé, enche a bucha, vai lá e faz o 1-0, faz o gol, né, que abre o caminho da classificação do Mengão, abre o caminho do jogo de hoje no Beira-Rio. Mais uma vez a Arrascaeta botando comida na mesa do torcedor rubro-negro. Mais uma vez o uruguaio, camisa número 10, sendo decisivo em noite de Libertadores. Mais uma vez a Arrascaeta sendo decisivo em 2025. É o gol número 15 dele. A 11ª assistência foi no domingo passado. Isso tudo em 40 jogos. 26 participações em gols. O jogador mais decisivo do ano. Depois o Inter tentou chegar ali aos 32 com o Aguirre numa finalização de fora da área, uma finalização fraca, direto ali pro Rossi fazer a defesa. O jogo continuou, o Inter batendo, o Inter ao invés de se impor, jogo em casa e tal, né? O Flamengo ficava com a bola, o Inter chegava junto, batia, vinha nos carrinhos perigosos. Teve 2 vezes que poderia ter expulsão e tal, mas não teve. E aí, né, aos 41, o Flamengo até chega ao segundo gol com o Bruno Henrique. Num passe do Gonzalo Plata, o Bruno Henrique ele chega, fica de frente pro crime, fica de frente pro Chino Rocher. Ele enche a bucha, solta uma pancada, a bola vai no gol. Só que não valeu, né, tava bem impedido o Bruno Henrique. Pra mim a arbitragem sinalizou impedimento muito bem validado. E aí o jogo terminou, o primeiro tempo 1-0 pro Flamengo sobre o Inter. O Internacional não conseguia se impor seu estilo de jogo. O Flamengo conseguiu manter boa parte do jogo a posse de bola. Então assim, o jogo do Flamengo, né, o primeiro tempo do Flamengo foi de amplo domínio. Um jogo muito interessante. E a segunda etapa continuou assim. A segunda etapa continuou daquele jeito, né, com o Flamengo tentando chegar, né, o Inter, né, tentando se impor também. O Inter chega no primeiro lance ali do segundo tempo numa finalização de fora da área do zagueiro Vitão. O Ricardo Matias ele nem chegou a tocar na bola direito. Não teve uma bola para ele finalizar. O centroavante não finalizou. O Vitão teve ali a melhor chance no primeiro lance. Mas aí a bola passou pelo lado esquerdo ali do goleiro Rossi. Aos 4 minutos, a cobrança de falta do Arrascaeta.
O passe ali foi pro Saul. O Saul chegou chegando, em toca de cabeça. O Rocher teve que se esticar pra fazer a defesa. Depois o Léo Pereira, ele toca de calcanhar, manda direto ali pro goleiro. O Saul fez um grande jogo hoje, hein, cara. O Saul fez um grande jogo, né? A facilidade que ele teve pra dominar o meio de campo foi uma barbaridade, né, cara? Uma barbaridade. E aí, né, o Flamengo teve o segundo gol, mais uma vez anulado aos 18 do segundo tempo, com um passe da Arrascaeta no meio de campo pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele parte em velocidade, tem o campo livre, ele dribla o Rocher, quando ele chega na área, fica com o gol aberto, finaliza, faz o 2 a 0, mas mais uma vez foi anulado, e pra mim bem anulado. O Bruno Henrique, ele tava ali no meio de campo, né, só que ele já tava no campo ofensivo, e tava bem adiantado, né, pra mim muito bem marcado o impedimento. O Flamengo chega também com a Arrascaeta aos 21 minutos, na finalização, após ali o Samuel Lino, né, ajeitar, o Arrascaeta finalizou, rodou pra fora. Aí o Léo Pereira chega aos 31 do segundo tempo, numa cobrança de escanteio do Arrascaeta. O Léo Pereira, ele sobe sozinho, livre de marcação, manda pra fora. Aí o Inter tentando reviver no jogo, no cruzamento da Aguirre pelo lado direito, o Borré chega. O Vitinho também chega, ele estica a perna, ele, né, fica ali com a perna entre ali as duas pernas do Borré. O Borré manda a bola na trave, sem susto, com muito susto ali pra cima do goleiro Rossi. Quase o Internacional chegou ao empate, mas que não faz leva. Cobrança de escanteio do Luiz Araújo. O Juninho tirou errado. Aí o Samuel Lino tocou. Ele conduziu, tocou pro Luiz Araújo. O Luiz Araújo pelo lado esquerdo, livre, cruza. Com o gol escancarado, Léo Pereira não chega, mas aí o Pedro chega e manda pro fundo do gol. O Pedro, que tinha acabado de entrar, faz o 2 a 0 e garante o Mengão nas quartas de finais da Taça Libertadores. Vai pegar a equipe do Internacional. Vai pegar a equipe, na verdade, do Estudiantes, perdão. Vai pegar o Estudiantes. Flamengo e Estudiantes, quartas de finais da Taça Libertadores, tá? Com mais uma vez, mais uma noite de Copa, o Mengão sendo malvadão. Hoje o Flamengo foi a campo com o Rossi no gol. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino. Banco de reservas entrou o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, Luiz Araújo no Arrascaeta, Wallace no Plata, Pedro no Bruno Henrique e Cebolinha no Samuel Lino, técnico Felipe Luiz, tá? O Rossi, vamos lá, fica com 7,5, tá? Partida segura do Rossi, aliás, não teve muito pro Rossi fazer, mas ele foi seguro, né? Teve ali umas defesas bem seguras. Quem tomou as rédeas ali da defesa foi o quarteto ali defensivo, né? O Varela ficou com uma nota 7 pra mim. Partida segura no campo de defesa, no campo ofensivo ele teve vários lances que ele ajudou. Poderia ter feito o gol ali no primeiro tempo, é verdade, mas foi bem. Varela foi bem. Léo Ortiz fica com 8, né? O Léo Ortiz fica ali com uma nota 8 junto do Léo Pereira. A dupla de zaga jogou muito bem. Defensivamente, segurança máxima. Conseguiu tomar as rédeas do jogo. Léo Ortiz com a facilidade de quebrar as linhas. Léo Pereira quase marcando o gol, ajudando bastante o time. O Alexandre fica com 7, uma partida até regular do Alexandre, na minha opinião. Ajudou bastante, com a experiência que ele tem. Então assim, foi bem o Alexandre. O Ayrton Lucas fica sem nota, né? Não teve muita coisa para ele fazer. Ele acho que nem chegou a tocar na bola. O Jorginho fica com 8, grande partida do Jorginho também, né, cara? Meio de campo com o Jorginho e Saul. Coisa maravilhosa. O Jorginho com a facilidade para quebrar as linhas defensivas, ajudando ali, né, jogando entre o Léo Ortiz e o Léo Pereira na questão dos passes. Qualidade máxima, viu? E o Saul fica com uma nota 9, tá? O Saul jogou muito bem, na minha opinião, cara. A facilidade que ele teve para quebrar as linhas do Internacional. A facilidade, né? O tanto que ele teve ali de, ele foi muito, mas muito, né? Muita disposição, muita técnica, né? Para mim, titular absoluto. Não vai ter mais vezes para Everton Araújo e Alan, cara. Eu digo e repito isso desde o domingo, tá? Jogou muito bem mais uma vez o Saul. A Arrascaeta fica com uma nota, né? Um 8, na minha opinião. Grande jogo de Jorge de Arrascaeta. Autor do gol da classificação, o primeiro gol da classificação. Jogou muito bem no meio de campo. Maestria pura também. Atuação bem interessante da Arrascaeta. Luiz Araújo fica com uma nota 7,5, tá? Entrou bem o Luiz Araújo no segundo tempo, deu assistência pro gol do Pedro e basicamente foi somente isso que ele teve, né, de bom. O resto ele não fez muita coisa. O Plata fica com 8, impressionante o Plata, hein, cara? Explosão,
um físico bom, velocidade, tudo isso. E também, né, claro, ele nos lances sem a bola, ele conseguiu ajudar bastante, cara. As jogadas silenciosas dele, com a bola também, né, que ele conseguia ganhar no corpo, né, velocidade, deu assistência pro gol da Arrascaeta. Partida bem interessante de Gonzalo Plata, tá? Um jogador muito bom. O Wallace fica sem nota, não tocou na bola o cara, né? Coitado. O Bruno Henrique fica com 8, né? Partida boa do Bruno Henrique. Só que, pô, ele poderia ter posicionado melhor nos lances dos gols que ele fez, que tava impedido, né? Que, pô, né? Você recebeu bolas boas do Arrascaeta, por exemplo. Pô, você tem que ficar bem posicionado, né? Você tem que ficar bem posicionado, que o Arrascaeta tem olhos de lince. Uma pena que o Bruno Henrique estava adiantado no lance dos 2 gols, mas foi bem. Ajudou bastante ali no campo do ataque. O Pedro fica com uma nota 9, viu, cara? O Pedro fica com uma nota 9, fez o gol da classificação, né? Então, Saul, Arrascaeta. O Saul, o Arrascaeta e também o nosso queridíssimo Pedro, empatados ali com o melhor em campo. Pedro, mais uma vez, cravando, né? Provando o porquê que ele tem que ser titular, o porquê que ele tem que, né, jogar. O cara faz gols importantes, joga muito bem. Entrou bem demais hoje. O Lino fica com um 7,5, vai. Jogo bom do Samuel Lino, ajudando bastante ali no ataque, velocidade, né? Ele é um ponto ali, digamos assim, que não é egoísta. Ele ajuda, ele dá a passe, acha o companheiro ali no outro lado, deixa o companheiro na cara do gol. Foi uma partida boa também do nosso Samuel Lino. E o Cebolinha fica sem nota. Não arrumou nada, basicamente. Não teve muito o que ele fazer. E o Felipe Luiz fica com 10. Boa escalação do Felipe Luiz. Mais uma vez, partida irretocável do Flamengo. Coletividade funcionou de novo. Qualidade dos jogadores faz muita diferença num elenco desse. As contratações que entraram hoje também fazem diferença, fazendo muita diferença. O Saul entrou bem demais. Enfim, jogo muito bom do Flamengo. Classificação merecida, vitória merecida. Vai pegar o Estudiantes, vai ser jogo difícil também. Mas o Flamengo, na minha opinião, tem totais condições de chegar na semifinal, na final, quiçá, e ser campeão, né? Ser tetracampeão, ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, que é o objetivo que o torcedor rubro-negro mais quer, junto do título brasileiro. Bom, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? O próximo compromisso da equipe do Flamengo vai acontecer já nesse fim de semana. Na verdade, né? O Internacional pega o Cruzeiro sábado, 6h30 no Mineirão. E o Flamengo fecha a rodada 21 contra o Vitória às 9 da noite na segunda aqui no Maracanã. Tá? Então, segunda-feira vai ter razão na área pré e pós-jogo, né? Literalmente vou estar saindo da faculdade para ver o jogo. Que beleza. Então, você que esteve aqui no YouTube, no Iazão FC, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. A partir de agora, toda quarta-feira, um vídeo diferente, né? Toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, que vai ter vídeo, né, em alguns outros dias, né? Curiosidades, listas, informações muito mais de futebol. Comente o vídeo, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. Temos canal no WhatsApp, busque por Ianzão na área, na aba de canais, ou clique no link da descrição. E se você esteve aqui no Instagram, Fernandes S+S, Fernandes _narrador e Rede Flyazão, segue a gente, curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus, ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho. Um forte abraço. Mais tarde, a narração dos gols vai estar aqui no Insta e também no TikTok, né? No @Ianzão da galera. Já é? Você que não ouviu, vai ouvir, tá? Um forte abraço e até segunda com mais Ianzão na área. Saudações rubro-negras.